A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, tudo bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se. E como eu gosto sempre de fazer, quem acompanha, eu gosto de dizer e frisar que Inspire-se, o nome do canal Inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? E hoje, totalmente diferente do que eu tenho feito nos últimos tempos, hoje eu vou contar o meu testemunho. Aproveitar que em meio a todo este momento que estamos vivendo no mundo inteiro, não só no Brasil, dessa pandemia, que não me assusta, porque afinal de contas Jesus é aquele que dissipa toda a treva, então eu não tenho medo de um pequeno vírus, amém? Porque eu creio profundamente que nós, quando cremos e temos fé em Jesus Cristo, nós não somos alcançados por nada, que nós sabemos que isso é o diabo que tem feito contra a humanidade. Mas enfim, vamos começar o meu testemunho que começa, eu vou começar antes do meu encontro com Jesus Cristo. No final de 2002 para 2003 eu estava no Japão e eu tive um envolvimento com a macumbaria. Eu vou especificar macumbaria, vou especificar com a Umbanda. E eu vou dizer para vocês que o diabo ele é tão astuto que ele nos faz entender que aquilo que ele faz é bom. Só que por falta de discernimento espiritual e qualquer tipo de vínculo com Deus ou Jesus Cristo, eu achei que aquilo era bom. E como foi? Eu trabalhava numa fábrica no Japão e nessa fábrica havia um rapaz que trabalhava comigo que ele era pai de santo. O nome dele eu não vou falar aqui, mas ele era um pai de santo. E num determinado dia, no momento em que eu saí da empresa, no final do dia de trabalho, eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal. E dentro do carro que nos levava e nos buscava do trabalho, eu comecei a vomitar de uma forma assim muito intensa. Até eu coloco como exemplo o filme O Exorcista, quando aquela menina começa aqueles jatos de vômito. E eu fui do percurso, desde o começo do percurso da fábrica até o apartamento onde eu morava, vomitando jatos e suando frio e passando muito mal. E quando chegamos lá no prédio, o pessoal me levou até o meu apartamento, me colocou deitado, né, lá, e eu estava ali deitado quando de repente escutei um rosnado, né, um rosnado tipo, e eu olhei assim meio assustado, mas eu estava tão fora de mim, estava tão mal, e eu só vi esse pai de santo, bem próximo a mim, rosnando de olhos fechados, e quando colocou a mão sobre a minha cabeça, gente, automaticamente tudo que eu estava sentindo passou. Então, tipo, imagine, você tá mal, suando frio, passando mal, e só naquele momento quando aquela coisa, né, colocou a mão, e eu vou até dizer aqui o nome para vocês, naquele dia foi o Exu Portão que colocou a mão sobre minha cabeça, e eu melhorei. E eu digo que o diabo, ele usa de engano para nos levar até ele. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a conviver com o pessoal, né, da Umbanda. E nós lá no Japão não havia um terreiro, né? Lá os encontros eram em apartamentos. E eu comecei a ver todo tipo de situação que eu fui colocado ali. Eu comecei a entender que o mal existia, mas ao mesmo tempo eu achava que aquilo era bom. E foi passando todo esse tempo, em resumo, foi passando esse tempo. Voltamos para o Brasil no final de 2003, começo de 2004, e fomos morar no sul de Minas. E ali, juntos, nós fomos compartilhar os trabalhos num terreiro que já era de uma mãe de santo ali, que se chamava Terreiro do Seu Zé Pilintra, e ali eu comecei a ter sempre um envolvimento maior, me tornei combone. O que é o combone? É um obreiro dentro do terreiro, e eu era o único que entendia, por isso que eu falo também com questão de línguas estranhas. O diabo também fala línguas estranhas, a entidades demoníacas também falam línguas estranhas, tanto que eu era chamado ali em meia roda, porque no terreiro, né, os médios ficam assim, num círculo, e tem os dias que são trabalhos que a gente fala que é de direita, né? E tem os dias que trabalho que é esquerda, que é sexta-feira normalmente, que é Exu, Pombagira. E eu era o único que entendia muitas vezes muitas línguas. E eu era o único que podia servi-los, por exemplo, de maravo, que a gente falava, de pinga, de cigarro, charuto, o que quer que seja. E aí, no começo de 2006, final de 2005, começo de 2006, já havia passado o ano novo, primeiros dias de janeiro de 2006, eu me cansei de tudo aquilo, porque conforme você vai vivendo aquilo, eu apanhei até de preta velha, tomei tapa de preta velha, eu era ameaçado pelas entidades lá, pelos Exus e Pombagiras, dizendo que se eu deixasse aquele meio, a minha família morreria, que eu morreria, eu ia passar necessidade, tal, ameaças. Até que um belo dia, eu briguei literalmente com a pombagira do pai de santo, dentro da cozinha da casa onde eu morava, e botei um fim em tudo isso. Larguei tudo para trás, naquele lugar no sul de Minas, e eu resolvi, né, eu sei que foi o Espírito Santo que me colocou aquilo, eu ia voltar para o Japão. Arrumei todos os documentos,
E foi algo assim tão de Deus mesmo, já era um trabalhar de Deus, aconteceu tudo o que aconteceu, que no começo de 2006, em menos de 15 dias, eu já arrumei tudo e passado algum tempo eu embarquei para o Japão. Só que, quando chegando ao Japão, eu tinha perdido tudo que eu tinha. Dinheiro, casa, bens, né, tudo. Então eu estava muito deprimido e eu estava com dívidas a pagar, porque eu tinha funcionários, né, porque eu tinha uma empresa, eu tinha os fornecedores, eu tinha que pagar. E eu estava muito deprimido, porque eu falei assim, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que começar tudo de novo. E mediante a isso, eu fui tendo aquele espírito de suicídio. E eu falo que, diferente do que muitos pensam como esse suicídio, né, com um tiro na cabeça, uma faca ou sei lá o quê, toda vez que eu parava numa grande avenida no Japão, eu ouvia uma voz me dizendo assim, ó, vai acabar com tudo. Mas eu sei que hoje, né, eu sei que eu não cumpria isso porque o Espírito Santo vinha e tipo, me segurava, falava, filho, ainda há muitas coisas que você vai viver. Enfim, aí os meses passaram e eu com aquela depressão, fumando muito, bebendo muito, até que, de uma forma trágica, eu comecei a entender que Deus tinha algo a mover na minha vida. O pai de um amigo meu morreu do nada e eu estava para mudar para outra cidade no Japão e naquele momento eu me senti assim, entristecido mais ainda. E aí no dia do velório do pai do meu amigo, era noite, e no dia seguinte, logo pela manhã eu tinha que viajar para outra cidade. A irmã do meu amigo lá no velório falou assim, Emerson, eu vou levar minha mãe para tomar um banho em casa, se você quiser eu te dou uma carona, porque eu sei que amanhã de manhã você vai ter que ir viajar. E aí no meio do caminho, dentro do carro, ela pegou e falou assim para mim, eu tenho um presente para você. Eu falei, amém, né? E ela tirou da bolsa uma Bíblia, e aquilo para mim era terrível, que eu queria ver qualquer coisa na minha frente, menos uma Bíblia. E aí tudo bem, eu falei para ela assim, lembro até hoje, eu falei para ela assim, não, você não precisa me dar, porque senão você vai ter que gastar dinheiro para comprar outra. Ela falou assim, não, mas eu tenho outras. E me deu aquela Bíblia, e quando eu cheguei no apartamento, eu peguei aquela Bíblia e joguei lá no canto. E no dia seguinte mudei para outra cidade, e nessa outra cidade, quando eu cheguei, eu ainda estava muito mal, depressivo. Passado alguns dias, no dia 4 de outubro de 2006, eu fui ao escritório da empreiteira para fazer a minha última entrevista, pegar o uniforme para começar a trabalhar. E entrou uma mulher pela porta, essa mulher, é Márcia o nome dela, posso falar o nome dessa pessoa. Ela entrou pela porta e fez um sinal, tipo, cumprimentando, mas eu não a conhecia. E eu percebi que ao redor também ninguém deu bola para aquele aceno, e ela olhava para mim, então, tipo, para mim, mas eu não lembrava. Enfim, saindo dali, no mesmo dia eu encontrei essa mulher 5 vezes. E todas as vezes ela me cumprimentava. Na sexta vez eu não tive dúvida. Ela estava do outro lado da avenida, eu fui até ela e falei, olha, você me perdoa porque eu não sei, eu não lembro de você, então você me perdoa porque você me cumprimentou todas as vezes, mas eu não lembro de você, de um outro lugar, alguma coisa assim. Ela falou, aí que me veio aquela questão, ela falou assim, não, eu sou assim mesmo. Primeiro que eu pensei na minha mente poluída na época assim, então é doida, né, é doida. E aí o papo assim, ela falou assim, eu sou de uma igreja. Eu falei, meu Deus, já, né, pra mim era uma coisa absurda. Mas no desenrolar da coisa ela falou assim pra mim, olha, se você quiser ir pra igreja, você tá chegando na cidade agora, eu ligo pro pastor agora, e aí eu falo pro pastor, e você pode ir no culto, na sexta-feira, na igreja. E eu, né, jamais aceitaria um convite para ir numa igreja aqui no Brasil, eu aceitei aquele convite. Ela ligou pro pastor, o pastor combinou com ela, queria me buscar, ela me falou. E engraçado, irmãos, que olha como o diabo ele é sujo. Na sexta-feira, que era o dia que eu havia combinado com o pastor ia passar na minha casa para nós irmos para a igreja. No Japão a gente chama de taifu, mas é uma tempestade mesmo, tipo um furacão. Deu um taifu do nada, e eu olhando lá para fora, eu vi a chuva, assim, a chuva não caía de assim, a chuva caía de assim, né, por causa do vento. E eu pensei assim, bom, esse pastor não vai vir. Então eu estava na minha casa, de bermuda, camiseta e tal, daqui a pouco, em meio a toda aquela ventania e chuva, toca a campainha. Quando eu imaginei, mas quem é nesse tempo? E aí quando eu abri a porta, era o filho do pastor, me chamando, falando assim, meu pai já está lá embaixo esperando, vamos. Eu tentei fugir, falei, não, eu tô desse jeito, vai demorar, tá. Ele falou, não, a gente espera. E eu me vi encurralado. E falei assim, então tá bom, então vamos. E aí me troquei rapidinho, coloquei uma calça jeans, uma camiseta e fui. E no meio do caminho, no percurso da igreja, essa tempestade foi passando, olha só. E quando chegamos na igreja, eu comecei a subir a escada, né, do prédio. Era um prédio tipo 2 andares e a igreja na parte de cima.
Quando eu comecei a subir, já comecei a sentir algo estranho, algo movendo dentro de mim. E quando eu sentei lá, as pessoas vieram me cumprimentar e o pastor começou a pregar, parecia que ele estava falando para mim. E aí o grupo de louvor foi tocar e tocou um louvor lá que mexeu comigo, eu chorei muito, do começo ao fim do culto. E no final do culto, quando o pastor veio falar se eu queria estar ali com Jesus Cristo, eu aceitei. No dia 6 de outubro de 2006, foi o dia em que eu tive meu encontro com Jesus. E dali para frente, né, nesse percurso de 12 anos e 6 meses, praticamente foram tantas coisas que aconteceram coisas, eu ainda no pecado, e aconteceram coisas eu falo assim, Jesus, chega, eu não quero mais viver uma vida meio a meio, eu não quero viver uma vida pela metade, eu quero me entregar para o Senhor. E aí foi que a história foi mudando, até chegar aos dias de hoje, dessa forma que eu vivo, sou pastor, vivo pregando o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, tive esta graça, né, de poder ter uma visão clara da Bíblia, sem a lupa da teologia, e viver uma vida para Jesus totalmente diferente do que a gente vê das mentiras pregadas nas igrejas hoje. Então, tipo assim, eu creio profundamente que por mais que eu tenha resumido o meu testemunho, isso pode servir para alguém, porque quando menos esperamos, o Espírito Santo vem e nos toca de aceitarmos um convite, mas temos também o discernimento daquilo que é ou não é certo, daquilo que é ou não é de Jesus Cristo para as nossas vidas. E eu quero deixar bem claro que sirva de testemunho para qualquer pessoa que esteja vendo este vídeo. E se você conhece alguém que precisa ouvir o pouco que eu falei aqui do meu testemunho, porque é muito complexo, muitas coisas aconteceram, muitos pecados, muitos erros, muitas situações que me colocaram em dificuldade, mas eu não desisti de Jesus. Eu vivi muito tempo na carne, mas depois quando eu entendi que eu conseguia viver pelo Espírito, a minha vida mudou totalmente. E hoje eu posso dizer que eu sou grato a Jesus Cristo, pela revelação da graça do Evangelho, mensagem da cruz pós-Jesus Cristo, que é o que nós vivemos hoje. Então eu quero dizer para você, se você conhece alguém que precisa ouvir um pouco desse testemunho, do resumo do meu testemunho com Jesus Cristo, que você compartilhe este vídeo, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, para que nós possamos conversar e falar muito mais de Jesus. E se você tiver dúvidas e perguntas a serem feitas sobre qualquer coisa da Bíblia, manda no comentário que eu responderei, não no meu contexto, não na visão da teologia, mas da maneira que está escrito na Bíblia. Amém? Então, que fique aí o meu testemunho de uma forma tão resumida, e eu quero também, para complementar esse testemunho, no final do ano passado eu ainda estava no Japão, e Deus moveu minha vida para o Brasil, e eu e minha esposa nos casamos, estamos felizes hoje, né? Completando 3 meses de casamento, né? Depois de tanto tempo esperando, Jesus me deu exatamente como eu queria uma esposa, e ela hoje me completa. Então, tantas coisas que Jesus fez na minha vida, que eu queria que você colocasse como algo a inspirar você. A inspiração da mensagem da cruz, ela é muito importante para que nós possamos ter a esperança da vida eterna e viver em paz, mesmo mediante a pandemias, a tempestades ou o que quer que seja, amém? Então, que fica aqui o meu testemunho resumido, tá? Quem quiser saber mais, pode me procurar, que eu estarei aberto a falar muito mais daquilo que Jesus fez na minha vida, e é isso, amém? Então, que Deus abençoe a todos, graça e paz, e até mais. Valeu!